Você sabia que existem alguns assuntos que são considerados tóxicos entre os casais? São aqueles temas sobre os quais os casais costumam discutir, ter atrito, enfim. E se nós pensarmos, geralmente as discussões acontecem em torno destes 4 temas que eu vou falar agora, que são filhos, parentes por afinidade, dinheiro e sexo. Pensando nisso, hoje eu começo uma série de 4 vídeos em que eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos temas tóxicos. E o assunto de hoje é filhos. Eles não são uma bênção para os casais, não são a alegria da família. Sim, pode ser tudo isso. Mas o que acontece quando os filhos nascem? Primeiro, que em teoria sistêmica a gente diz que a família se inaugura quando o primeiro filho nasce, né? Que antes disso, para a terapia sistêmica, é visto como casal. Bom, quando nasce o primeiro filho, uma das primeiras coisas, além da alegria do nascimento, de ficar todo mundo embevecido, mas também surge uma disputa. Quando a gente começa a pensar como criar o filho, de que modo lidar, a gente pode ter certeza, se cada um de vocês observar, pode perceber que o que acontece? Quando a gente casa, a gente traz da família de origem da gente modos de lidar, de ser, alguns hábitos, alguns costumes e exemplos de como educar os filhos. O que acontece é que quando nascem os filhos da gente, a tendência é que cada um, naturalmente, sem se dar conta, pegue aquela criança e já vá lidando naturalmente como era na sua família de origem. Só que tem 2 famílias de origem aí, né? E aí cada um dos genitores tende a repetir a criação dada na sua família. Às vezes isso é sutil, mas às vezes começa o que a gente chama de disputa entre famílias. Não que as famílias estejam necessariamente interferindo na situação, mas aquela frase, mas minha mãe me educou desse jeito. Não, mas a minha fazia diferente. E aí os filhos vão crescendo, vem aquela discussão de como lidar, como educar. Não, tem que dormir às 9. Não, pode deixar dormir até às 11. O que é isso? É reflexo do que a gente traz das famílias de origem da gente. E a gente tende a introduzir na nossa família atual. Então, só por este motivo já podem surgir os conflitos que a gente não percebe, que a gente não está discutindo em função só do filho em si, mas a gente está discutindo em função das regras e da criação que nós trazemos da nossa família de origem. Quantas vezes a gente ouve, mas minha mãe me criou assim e deu tudo certo. Olha aqui, meu pai sempre agiu assim comigo. E eu vou fazer igual com meu filho porque eu tô aqui, eu dei certo, eu tô bem. E a gente esquece que existe um terceiro modelo. O modelo que a gente conversa entre o casal e combina. É possível combinar? Não, peraí, o que realmente é importante para ti? O que é importante para mim? Como é que a gente pode chegar no meio termo? Porque senão, além das discussões entre os casais, também a criança vai ficar no meio disso. E não vai saber se houve a regra do pai, se houve a regra da mãe. Fica no meio dos mandos e desmandos. E muitas vezes se sente até meio culpado de ver o pai e a mãe brigando em função dela. Ou a criança e o adolescente também se aproveitam da situação. Posso sair? Não, tu não pode. Aí vai o pai e diz, sim, filho, tu pode. Ah, mãe, mas o pai deixou.
Então aí começam todos os conflitos, ou muitos conflitos no casal, que podiam ser evitados se eles se olhassem e tentassem chegar no meio termo. Como o exemplo que eu dei antes, tem que dormir às 9, não, pode dormir às 11. Como é que a gente pode fazer? Vamos tentar às 10, ver horário de fim de semana, então, ou enfim, negociar primeiro entre o casal e entender que tudo bem, tua família fazia desse jeito, a minha fazia do outro, como é que nós dois juntos vamos fazer a nossa família? Esse é um dos aspectos que pode trazer conflito com relação aos filhos no casal. Outro aspecto é literalmente a intromissão quando começa o nenê pequenininho e todo mundo quer ajudar, quer participar, isso é normal, mas começa muitas vezes a família de um a interferir na criação, ou a família do outro, o parceiro não gosta, se sente invadido, afinal quem cria os filhos são pai e mãe, eu digo isso sempre. Avós, tios podem dar suporte, são o que a gente chama de rede de apoio, ficam por trás. Mas às vezes acontece que quando nasce o nenê, se torna um passaporte de livre acesso para aquela casa, para aquela família. Então chegam as avós super faceiras para ajudar, e a ajuda é muito bem-vinda com o nenê pequeno, porque eles dão trabalho sim, mas começam a interferir em toda a dinâmica da casa. Às vezes eu já vi casos de avós, mãe de um e de outro, disputando território dentro da casa dessa família. E que também acaba interferindo na relação do casal, que depois discute porque tua família está se metendo demais, não, o filho tem que ser criado do meu jeito, tua mãe está aqui dizendo como fazer, inúmeras situações. Então é outro campo de cuidado, de poder receber esse auxílio, acolher, mas sempre mostrando que os pais daquela criança é quem tem a voz final, né? Quem tem a organização desse sistema familiar. E o terceiro aspecto que eu vejo com relação aos filhos, e que é, não sei se não é o mais forte, o mais importante, é que muitas vezes os pais, quando viram pais, esquecem que existem outros papéis na vida e tornam-se apenas pais e esquecem o papel de homem e mulher. Tem casais que me chamam muito a atenção, que chegam a passar a se chamar de pai e mãe. Pai, busca lá para mim, faz favor, a mamadeira do bebê, e seguem assim o resto da vida, inclusive quando as crianças já estão grandes. Bom, peraí, tu deixou de ser o marido ou a mulher e te tornou só pai e mãe. Bom, se tem só o pai e mãe, onde é que fica o casal? E aí o casal vai se afastando do ponto de vista sexual. Esquecem que existe um homem e uma mulher que precisam se olhar, que precisam de afeto, de carinho, de sexualidade, coisas que estão só no campo do casal, não do pai e da mãe. São aqueles casais que não conseguem criar um tempo só para essa díade. Aí sim, poder às vezes deixar o filho ou os filhos com uma avó, com um vô, e poder ter aquela fugidinha do casal. Ou mesmo em casa, né, quando a família está junto, mas poder ter um espaço, um momento só desse casal. Tem os casais que chegam a deixar os filhos na cama anos e anos. E aí, qual é o momento que eles vão ter relações sexuais? Eles não transam mais, eles não se olham mais como homem e mulher, e os filhos vão crescer. E se esse casal conseguir sobreviver a esse crescimento dos filhos, porque às vezes se distanciam tanto que acaba não tendo mais essa cola que o casal, que o homem e a mulher precisam ter entre eles, aquele espaço da intimidade, da cumplicidade, da privacidade. Então, quando esse casal que virou só pai e mãe, que esqueceu o outro papel de marido e mulher, vem os filhos crescidos, também acontece
de muitas vezes se olharem quando esses filhos não estão mais no meio e não conseguirem se enxergar. Porque eles nem lembram mais como eram ser dois. Eles não sabem mais conviver como parceria, com cumplicidade, com esse vínculo de homem e mulher. Tem casais que quase nem lembram mais como se tocar. Então é muito importante quando nascem os filhos, a gente sim, principalmente quanto menores são os filhos, a gente fica mais envolvido, mas não esquecer que existe o laço afetivo entre o homem e a mulher, o laço sexual, o laço dessa cumplicidade, desse espaço conjugal que não pode ser deixado de lado, ou esse casal se esvazia.